Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um Brasascast. No episódio de hoje a gente está aqui com o Eduardo Siqueira, que trabalha na Cogna, e ele vai contar um pouquinho sobre a sua trajetória de vida pessoal, profissional. É difícil, né, separar as duas coisas, afinal, né, pessoas e profissionais andam juntos. E a gente está aqui para bater um papo inspiracional, para você poder falar para as pessoas como foi a sua trajetória, como é que é a sua carreira, como é que é o seu dia a dia de trabalho, para que outras pessoas se sintam instigadas, provocadas positivamente a fazerem o seu trabalho cada vez melhor, né? E a gente está aqui hoje, do meu lado, a honra de ter aqui ao meu lado o presidente do Brasas, Peter O'Donnell, e também conhecido como Pod. Inclusive, isso era uma dúvida que a gente tinha sobre o podcast do Brasas, se chamar Pod Brasas, porque ele assina os e-mails assim, né? Então, mas aí a gente falou, não, vai ficar muito Pod do Peter, né? E a gente acabou decidindo por Brasascast. Então seja muito bem-vindo ao Brasascast, Eduardo. Para a gente começar aqui a conversa hoje, queria que você contasse quem é você. Pirim, obrigado por estar aqui hoje, pelo convite. Peter, obrigado também pelo convite. Vai ser um prazer bater um papo com vocês hoje. Acho que falar um pouco da minha história começa muito da minha infância, né? Acho que e conecta bastante também com a língua inglesa. Eu estudei na escola britânica, né? Acho que e foi um marco muito importante para mim. Acho que comecei a ter acesso a uma visão muito diferente, eu acho, das outras crianças. Quando você estuda numa escola bilíngue, você começa a estudar não só o que está acontecendo no Brasil, mas você começa a ver, né? Então, várias coisas diferentes da sua realidade, né? Então, você acaba tendo um pouco de uma cabeça muito global, né? Eu acho que quando você eventualmente cresce numa escola brasileira, você está sempre direcionado, focar no vestibular, passar no vestibular. E a escola, essa escola internacional bilíngue que eu fiz, foi uma escola que abriu muito esses horizontes. E aí eu acho que assim, esse inglês, o fato de ter feito inglês, de ter feito essa escola, me fez sempre ter uma cabeça de que eu não estava limitado àquele espaço, àquela região, ao bairro, ao Brasil, e sempre pensar de maneira mais global. Então, saí da escola britânica com um interesse muito grande de estudar fora. Porque queria estudar fora, só que, infelizmente, assim, na época que eu acabei formando, gente, eu tô falando da gente toda hora porque eu estudei com o Pedro. Sim, tá? Então tudo bem. Só porque eu fico a gente, não sei se pode quem saber é a gente, né? Um ser oculto. Então, eu e o Pedro, a gente estudou junto, então acho que é por isso que eu fico trazendo isso um pouco. Mas eu tive muito interesse em estudar fora, só que eu não tinha condições na época. Inclusive, é uma coisa que é legal, eu tenho muito orgulho. Acho que eu e meu irmão somos os únicos dois filhos de veterinários a se formar na escola britânica. É uma coisa bem difícil. Então, assim, a gente é muito grato aí pelos nossos pais por terem feito esse esforço pra gente. Então, acabei indo fazer engenharia. Cara, não tinha a menor ideia do que ia fazer. Menor ideia, assim. A única certeza que eu tinha, meus pais sempre falavam isso em casa. Eu achava muito legal a profissão de veterinário, e eles falavam assim: filho, trabalha, estuda, qualquer coisa, mas não seja veterinário. É uma profissão muito difícil, você não tem fim de semana, você trabalha, porque assim, o fim de semana é o momento que eles podem levar, que as pessoas podem levar os animais para as clínicas. Então, sábado e domingo eles trabalham full time. Eles priorizavam os animais em relação a você e seu irmão? Não, eles sempre priorizavam muita gente, mas no fim de semana eles tinham que trabalhar. Entendi. Então era uma coisa muito difícil. E eu via essa dificuldade, assim, de ter que trabalhar, 24/7 durante muito tempo. E eu pensava assim, poxa, entendi. Isso não é pra mim. E eles falavam, não adianta ser veterinário, você tem que procurar outra coisa. E eu falava assim, as referências que eu tenho são essas, e eu tenho que procurar outra coisa. O que eu vou fazer? Gostava de matemática, gostava de química, resolvi fazer engenharia. Desculpa interromper, mas isso é uma coisa que eu nunca ouvi alguém falar. Assim, geralmente as pessoas que eu conheço que não sabem o que vão fazer, elas fazem comunicação, porque aí vai para qualquer lugar, né? E fica um monte de gente ali meio perdida, inclusive eu. Mas você escolheu engenharia, parece ser uma coisa assim, muito técnica, específica. Assim, de onde vem essa paixão? Você tem paixão pelos números, pela matemática, pela química? O que é isso? Cara, boa pergunta. Assim, engenharia para mim foi uma reflexão muito grande. A decisão para engenharia eu não faço a menor ideia que eu vou fazer. Por outro lado, eu quero uma coisa que me desafie. Engenharia dizem que é difícil, dizem que, poxa, uma pessoa que se forma em engenharia consegue trabalhar em diversas outras frentes. Eu falei assim, já que eu não sei, eu vou fazer esse negócio aqui.
e resolvi fazer engenharia. Entrei em engenharia, estudando numa escola bilíngue, você entra, você faz o vestibular e é aquela desgraça, né? Então, assim, eu acabei entrando na 28ª reclassificação, entrando numa turma um pouco mais... que era chamada da turma especial. Muita gente conhece a turma especial. É esse tipo de especial. Legal. Muita gente conhece a turma especial de engenharia, que são as turmas especiais dos alunos avançados. Né? Poxa, então eu fiz PUC Engenharia, você entram 500 alunos, desses 500 alunos, 40 alunos, uma turma, são os 40 melhores, entram nessa turma especial, onde tudo é mais acelerado e tudo mais. Poucas pessoas sabem que tem especial para baixo também, que são aqueles alunos que não estão preparados e aí, psicologicamente, para enfrentar um curso de engenharia, acabam entrando numa turma um pouco mais, onde a passada é mais lenta. Mas então, eu tinha na minha cabeça que eu queria estudar fora, né? Como eu falei para vocês, acabei não tendo condições. Então, eu entrei na PUC com a cabeça de fazer engenharia e falei assim, olha, eu vou fazer engenharia, mas quero fazer esse intercâmbio para passar aí pelo menos um ano fora. Qual é a melhor faculdade? E aí, estudei quais eram as melhores faculdades. E tinha a melhor faculdade na época, era a University of Illinois, e ela era a melhor faculdade do mundo na época em Aerospace Engineering. Assim, cara, do caramba. Illinois não conhecia, inclusive, não sei se vocês conhecem, assim, é o estado de Chicago, mas fora Chicago tem uma outra cidade bem legal, mas assim, tem muito milharal, assim, muito. E a faculdade era no meio disso. Você tem uma ideia, a faculdade que eu decidi ir era a University of Chicago e a University of Illinois. Eu falei, olha, vou precisar estudar pra caramba para passar nisso. Inclusive, acho que o Pirim nem me viu na faculdade, porque na faculdade eu ia direto da aula para biblioteca para aula, para estudar e ter sempre tive esse desafio. Eu achava que você não tinha feito faculdade, eu não me lembro de você. No Pires, essas coisas eu realmente não ia. Eu estudei muito até me formar, vamos dizer assim, no ciclo básico. Eu me formei no ciclo básico aí na época com uma nota muito próxima de 9. Isso é muito bom. Porque, assim, eu estudei, enfim, eu não tive vida. Assim, eu só estudando para garantir que eu conseguisse ir para essa faculdade, fui. E, assim, acho que essa indefinição, né, depois, poxa, me formei em engenharia, o que eu quero fazer, não estava muito claro. Acabei indo voltando e começando aí já fica aqui. Voltei, já tive 2 anos de ciclo básico, 1 ano estudando fora, já tinha 3 anos e não tinha, todo mundo já estava terminando a faculdade, no estágio já efetivado, e eu não tinha nem começado a trabalhar. Você pensou em ficar quando você estava fora? Você pensou em não voltar para o Brasil? Cara, pensei bastante na época. E até uma das pessoas que foi comigo ficou. Foi. Eu comecei a fazer, isso é uma coisa interessante, eu comecei a fazer Aerospace Engineering quando eu fui. Eu falei, cara, estou na melhor faculdade do mundo disso, eu vou estudar esse negócio. Assim, com o que trabalha a pessoa que faz Aerospace Engineering? São alguns lugares, né? Você pode trabalhar na Embraer, no Brasil, na Boeing ou na NASA. Você tem alguns lugares ali, é isso. Hoje tem os novos, né? SpaceX, isso é verdade. Naquela época não existia. Não existia. O mercado era inexistente, né? Exatamente. Você podia ter se tornado, então, um Elon Musk, vamos dizer assim. Acho que assim... Provavelmente um VP dele. Dada a minha performance em sala de aula, eu acho que eu não tinha entrado nem a 100 metros da SpaceX. Assim, eu era muito bom aluno no Brasil. Quando eu fui fazer Aerospace Engineering, assim... É engraçado, porque o pessoal era muito bom de conta e o pessoal não falava, era só conta. Era bem... Dá um nervoso isso, né? Dá, ainda mais quando você precisa performar num ambiente desse. Assim, era uma coisa, eu falei, bom, entendi, esse ambiente não é pra mim. Então, acabei voltando pro Brasil, falei, vou começar a estagiar. E aí eu comecei a estagiar numa empresa de shopping center, na BR Malls. E foi engraçado, porque eu já tinha trabalhado eu estagiei rápido num banco, fui para o BR Malls, falei, poxa, eu quero começar a estagiar aqui, não gostaria de estagiar com finanças, quero ver qualquer outra coisa, porque finanças eu não gostei muito. E aí foi um processo que tinham 15 vagas, uma série de candidatos, fui fazendo o processo demorou 4 meses. Caramba, 4 meses. E depois falei, Eduardo, parabéns, você passou, você vai para finanças. Eu falei, mas foi exatamente o que eu falei que eu não queria. Não, mas seu perfil é de finanças, vai para finanças. Fui para finanças com meio... Bom que o mercado te levou, né? Falou assim, você vai ficar aqui nessa caixa. Você vai bem nesse negócio, vai. E aí eu acabei indo, falei, bom, então tá, então vamos seguir por aí. Comecei fazendo tesouraria, fiz funding, fiz análise de investimento e depois acabei indo para relação com investidores, que é uma cadeira que eu estou aqui hoje. Sim.
mais de 10 anos depois eu estou nessa mesma cadeira. O que faz a pessoa que trabalha com Investor Relations? Você hoje tem esse cargo de Corporate, você é diretor de Corporate Finance, né, e Investor Relations. Tá certo isso, né? Tá certo isso. E o que faz essa pessoa? Uma boa pergunta. Corporate Finance e Investor Relations é exatamente o que eu comecei a fazer no meu primeiro estágio em 2010. Esse da BR Malls? Esse da BR Malls. Tá. Hoje eu sou diretor do que eu comecei a fazer há mais de 10 anos atrás. Legal, isso bem legal. Mostra que você aprendeu alguma coisa. Com a consistência. Bom, é uma cadeira que tem 2 desafios principais, né? Tem a parte de Corporate Finance, que é toda a parte de você pensar na sua estrutura de capital para a companhia, né? Então, se você tem dívida, quanto de dívida você tem? Você tem pouca, muita dívida? Qual que é o perfil da sua dívida? É uma dívida de 3 anos? É uma dívida de 15 anos? Então, você pensa na estrutura de capital, né? E como é que você consegue equilibrar essa estrutura de capital, além de fazer toda a modelagem estratégia financeira da companhia, no modelo de longo prazo da companhia nos próximos 10 anos. Então, assim, hoje eu penso no modelo de longo prazo da companhia para os próximos 10 anos, jogo a minha visão lá na frente e falo, poxa, a direção que eu quero ir para lá. Dado que eu quero ir para essa direção, quero ir para... Eu ia falar esquerda e direita, mas é um momento muito difícil de falar esquerda e direita aqui. Então vamos dizer que eu quero ir para o norte. Então, quero ir para o norte. Então, mas você tem algum preconceito com o sul, por acaso? Não. Não. Zero. Inclusive, eu até gosto do sul. Acho que o sul é um lugar bem bacana. Mas falando da direção que a gente quer ir, e aí você fala, poxa, então daqui a 10 anos, se eu quero chegar nesse lugar, o que eu preciso fazer no ano que vem? E aí você pega isso e faz o orçamento do ano que vem. Esse orçamento do ano que vem viram as metas da companhia, e aí você começa a destrinchar, olha, se em 10 anos eu quero estar lá, eu faço o orçamento do próximo ano. Nesse próximo ano, para eu conseguir entregar essas metas do próximo ano, diretor de crescimento, você tem que me entregar isso. Diretor de experiência, você precisa garantir que os meus alunos tenham uma experiência X com NPS tanto e que a evasão reduza 1 ponto percentual. E aí a gente começa a traçar as metas para cada um cada diretor da organização. Sim, então você é o diretor dos diretores. Não, de certa forma. Não, eu ajudo a direcionar, mas assim, tá, eu não tenho... Não sou o diretor dos diretores, não. Tá. Então, acho que essa é a parte de Corporate Finance. E aí tem a parte de relação com investidores, que eu acho que é uma cadeira muito legal, que é uma cadeira de comunicação. Ela está muito fluida no nosso dia a dia. E é uma cadeira que você conecta tudo que está acontecendo na sua companhia, né? Então, assim, pensando no mundo da companhia, você é a pessoa que tem a visão de tudo que está acontecendo ali, e você é um porta-voz para decidir o quê? De tudo que está acontecendo aqui, o que eu acho que é o mais relevante e consistente com a mensagem que a gente vem passando, que eu deveria reportar para o mercado, né? Então, trimestralmente me comunico com o mercado, eu faço que a gente chama de earnings release, então eu escrevo sobre os resultados financeiros e operacionais, basicamente, da companhia e divulgo para o mercado. Então eu faço um cherry picking do que são as coisas relevantes e conecto, passo para eles. Por outro lado, né, por eu ser o porta-voz da companhia, eu acabo tendo interação com várias entidades diferentes. Então, com analistas de banco, analistas de investimento, imprensa. Então, eu acabo me relacionando com diversas pessoas e frentes diferentes. E nessa troca que eu tenho com essas pessoas, acaba, óbvio, acho que toda troca, né, o nome já diz, você acaba tendo algo que você consegue trazer para você e gerar insights. Uhum. Então, eu pego esses insights que eu recebo dessas entidades diferentes e trago de volta para a companhia, do tipo, olha, teve um investidor que deu uma sugestão da gente, em vez de fazer isso e fazer aquilo outro. Olha que interessante, por que a gente não começa a olhar por essa ótica? Poxa, e trago para dentro da companhia. Então, eu gosto de pensar na área de relação com investidores, eu sempre faço uma analogia que ela é uma ponte. Ela é uma ponte entre o que acontece na companhia com o que acontece no mercado. Uhum. E é uma ponte de mão dupla. Então, assim, um bom RI, né, que a gente chama de relação com investidores, um bom RI, ele consegue navegar muito bem, ele consegue trazer tudo o que acontece de legal aqui na companhia e levar para fora, não de legal, mas também de consistente, de estar alinhado. Eu consigo contar uma história, né? Consigo contar uma história que eu consigo passar credibilidade. Legal. Eu não posso ficar mudando de direção toda hora, não posso ficar mudando o que eu mostro toda hora. Eu tenho que ter consistência nas minhas entregas.
Então, eu faço isso com eles e consigo trazer o que é legal de fora para dentro. O que os concorrentes estão fazendo? Eu analiso os concorrentes, eu consigo olhar os concorrentes e falar, olha... Você é tipo um espião, assim, né? É um espião, não é um espião... Espião do bem. É um espião, por um lado, mas é só um espião com informações públicas. Né? Entendi. Então, assim, eu não faço insider trading, eu não entro ali, eu não faço corporate espionage, não tem nada disso. Ela é muito mais com informações públicas, a gente analisa e traz para dentro para a companhia. E nessa relação com os investidores e com o mercado externo, você usou, sei lá, pelo menos uns 3 termos aqui diferentes, todos em inglês. O inglês ele acaba sendo diferencial nessa troca com o mercado e com os próprios investidores, né? O mercado ele é muito pautado em cima da língua inglesa. Como é que você sente isso e o fato de você ter estudado numa escola bilíngue, como isso foi diferencial para você nessa ocasião da sua profissão? É um ótimo, muito bom ponto. Eu gosto muito de trazer isso, porque acho que assim, quando falam, poxa, o inglês é a língua universal, o inglês é a língua, sempre falam isso, eu concordo super. E o mercado financeiro do mundo, a língua de finanças é inglês. Acho que tudo, poxa, as plataformas, você usa o Bloomberg, você conversa com o investidor no mundo todo, é sempre inglês. Então, assim, o inglês facilita muito isso. Inclusive, assim, acho que contando uma história engraçada lá atrás na carreira, eu entrei como estagiário de tesouraria. Cara, eu tinha um chaveiro que eu não conseguia levar para casa, porque era um chaveiro de todos os tokens dos bancos. Caraca. Um negócio mais ou menos assim, também uma bola de futebol, não cabia na minha mochila. E aí eu tinha que fazer, na época não tinha robô, não tinha nada, eu tinha que ficar entrando e apertando o botão e entrando extrato a extrato, conta a conta e botando lá, ó, essa conta tem X mil reais, Nossa. essa tem X mil reais. Aí tinha, na época, mais 50 contas, o caixa tinha R$1 bilhão. Então, assim, a quantidade de 00 que eu botava era... Eu fazia um trabalho bem operacional. E aí, nessa empresa de shopping que eu trabalhava, aconteceu, por acaso, abriu uma vaga na área de relação com investidores. E aí, o fato de eu ter inglês fluente foi meio... Pô, você trabalha com finanças, tem inglês fluente, você é perfeito para essa cadeira. Eu falei, não, mas eu não sei nem o que essa cadeira faz. Não, entendi, mas semana que vem você senta aqui e ajuda a gente, mas você vai ser transferido para essa cadeira. Eu falei assim, pô, legal, mas, de novo, qual foi o mérito que eu tive de ser promovido para uma área de relação com investidores quando mais novo? Zero. O mérito é zero meu. O mérito foi mais dos meus pais de eu ter montado a escola britânica, o mérito foi de ter estudado inglês e, de fato, ter conseguido... Assim, você estuda inglês e você continua estudando, você continua lendo, você continua se desenvolvendo. Então, fez muita diferença. Eu só sentei na cadeira de RI lá atrás pelo inglês. E hoje, eu só estou na cadeira que eu estou hoje porque hoje eu domino a língua e o fato de você ser fluente te ajuda muito a comunicar. A te comunicar bem de maneira efetiva. Então, assim, eu diria que o fato do inglês foi primordial para estar onde eu estou hoje. Sim, a BR Malls ela é conhecida, né? Ou pelo menos era conhecida como uma empresa difícil de entrar, né? E assim, muito rigorosa, né? Você falou do processo seletivo, pô, extenso. E também difícil de se manter lá porque as pessoas, né, tinham uma cultura assim, de muita cobrança, trabalho muito duro, né? Você falou dos seus pais que não tinham final de semana, mas imagino que você deve ter perdido algumas noites aí em claro também, alguns finais de semana. Você falou em um outro momento também da sua motivação por desafios, né? Esse desafio ele te inclusive levou a correr algumas maratonas, né? Essa última agora de Chicago você correu, como é que foi essa experiência? Eu vi que você bateu alguns recordes aí internacionais. Eu não sei ler aquela foto que mandaram lá. O que significa isso? Como é que foi essa experiência de correr fora e o que te leva, o que faz uma pessoa querer correr? Você está correndo de alguém, você está correndo para algum lugar? Eu não consigo entender isso. Peter pedala também, não sei. Como é que é essa história de ser atleta? Eu não faço nada, então... Cara, são duas perguntas ótimas. Eu vou separar aqui, mas eu quero pegar as duas, porque eu acho que são pontos legais, assim, da gente falar. Acho que primeiro, sobre a BR Malls, o processo seletivo. Eu entrei muito no começo, e eu entrei como estagiário. A regra para estagiário sempre foi alta, mas ela é bem mais baixa do que para trainee. Então, assim, para trainee, você tinha mais de 20 mil candidatos e 10 vagas. Eu só virei trainee na BR Malls, com certeza absoluta, porque eu já era dentro, eu era trainee interno, vamos dizer assim. A chance de eu passar na dinâmica de grupo, de 20 mil pessoas era muito baixa, assim, eu sou péssimo tinha que escrever uma redação, eu sou péssimo em redação, então assim, já tava fora, mas passei para trainee, acho que assim, de tudo que eu falei hoje, assim, acho que você consegue ver que eu sou muito movido a desafio, então, poxa, engenharia é difícil, vai me preparar?
vou fazer esse negócio. A BR Malls era difícil, poxa, eu vou tentar entrar e vou tentar mandar bem. E lá tinha ranking, então assim, quem é o melhor estagiário? Tum. Quem é o melhor trainee? Tum. Assim, cara, tendo ranking e dependendo só de você, cara, o meu ano de trainee, inclusive, assim, meus pais me ligavam todo dia depois das 10, você não vai voltar para casa e tal. No meu ano de trainee, eu gosto de números também, o ano tem 52 semanas. Eu tive livre 2 finais de semana no meu ano de trainee. Então, eu trabalhei 50 finais de semana. Assim, eu não estou fazendo apologia, eu acho isso errado, mas eu dediquei muito para ir bem e para se manter nessa cultura. Acho que é uma cultura de alta performance. E para você manter uma cultura de alta performance em qualquer coisa, seja profissional ou pessoal, você precisa estar motivado e você precisa, cara, ter altas entregas. Acho que assim, motivação e entrega. Então, acho que eu sou uma pessoa muito automotivada e me coloco muitas metas. De novo, profissional na BR Malls, sempre tentando ser o melhor que eu conseguia ser, de trabalhar, de entregar bastante. Hoje, é engraçado isso, porque eu trabalhei na BR Malls quase 5 anos. De lá, eu acabei indo para o mercado financeiro em São Paulo, Nova York e tudo mais, mas acho que não vale entrar nesse detalhe. Mas logo na sequência eu voltei a trabalhar com uma diretora da BR Malls que muitos anos depois, down the line, me ligou e falou assim: Eduardo, onde é que você está agora? Trabalho no fundo de private equity, está comprando uma nova investida aqui, queria que você viesse me ajudar a montar a cultura. Então, assim, ela lembrou de mim 6 anos depois por eu ter sido trainee numa região, numa empresa que ela trabalhava. E hoje, o meu chefe hoje era o CFO da época da BR Malls, 10 anos atrás. Como um dá voltas, né, cara? Dá voltas, mas eu acho que uma coisa que é legal é o trabalho que você planta hoje, você pode continuar colhendo ele lá na frente. Isso é muito então, importante. assim, 4 anos de BR Malls, o fato de eu ter trabalhado 50 finais de semana, não só de ter trabalhado muito, mas eu acho que de ter entregue coisas de qualidade. Né? Então, o fato de eu ter entregue bem no meu período de BR Malls fez com que isso me gabaritasse para 2 diretores que lá tiveram me chamassem para trabalhar com eles no futuro. Então, acho que... Você está colhendo os frutos de uma coisa que é de 10 anos 10 atrás, anos 15 atrás. anos atrás. 10 anos atrás. Incrível isso. Eu tenho um amigo meu que fala, quem aguenta mais, chega mais, longe, né? E é isso, eu acho que... Isso tem a ver também com o lance da corrida, né? Eu acho que essa parte de você aguentar 50 fins de semana e 52, se você não tiver bem de saúde... Bem de saúde, eu acho que foi aí que entrou o esporte. Em 2012, 2011 foi meu ano de trainee e eu comecei a correr. Exatamente por isso. Eu falei assim, cara, se eu não começar a ter uma válvula de escape, eu vou bater pino. E eu comecei a correr. Na verdade, comecei a correr um pouco mais sério. Eu corria menos sério antes porque eu pesava quase 100 quilos, 96 quilos. Eu falei assim, cara, não dá. Eu tenho 23 anos pesando 96 quilos, cara. Isso vai só piorar. E eu comecei a correr para emagrecer. Comecei a correr 5, 10... Aí uns amigos nossos fizeram maratona, meia maratona, falei, cara, será que dá pra fazer esse negócio? Comecei a fazer meia maratona e tal. E aí eu vou entrar nesse ponto que eu acho que é super legal. Detalhe, eu queria só fazer um comentário. Mãe, pai, obrigado, vocês falaram pra não fazer veterinária, pra não trabalhar muito, eu acho que não deu muito certo. Então, assim, só um comentário que eu queria fazer especificamente pra vocês. Não faça veterinária, você vai trabalhar fim de semana, você vai trabalhar muito. Mãe, pai, obrigado. O conselho foi ótimo, mas não deu muito certo. Voltando aqui pra questão da corrida, comecei a correr e começou a ser uma válvula de escape. Eu adorava jogar bola, o Pirin sabe. Mas, cara, pra jogar bola você precisa de 10 pessoas. Cara, conciliar 10 agendas é impossível. E sem contar agora, eu inclusive tô um pouco manco, vocês viram, eu joguei bola na terça-feira. Não tem mais idade, né? Futebol é esporte de risco depois de uma certa idade. Altíssimo risco. Então eu comecei a correr e aí foi legal pra caramba, porque eu corri a minha primeira maratona. Cara, como é que faço uma maratona? Eu gosto de ler também. Tinha um livro na Amazon que dizia assim, faça a sua primeira maratona em 4 meses. Do sedentarismo à maratona em 4 meses. Aquele bem, cara, autoajuda ali. Falei, beleza, eu vou ler esse livro. Cara, eu li o livro tinha uma planilha lá de treino que ele fazia, quanto que você pesa versus quanto você aguenta correr. Então, se você é, iniciante, muito iniciante. E aí comecei a seguir a planilha, cara, e fiz a maratona.
A primeira que você fez? A primeira que eu fiz foi em 2012, no Rio, 2012. Eu fiz 4 horas e... 4 horas. Já foi direto pra maratona? Não, eu tinha feito já... Ah, tá. A meia. Já tinha feito a meia. São quantos quilômetros? 42 quilômetros. 42 em 4 horas dá quanto? Dá uma média aí de 5 e pouquinho. Tá bom. Cara, sabe aquele bacalhau do Rei? Sim. Chegando em Caxias ali? Sim. Dali até aqui, na Barra, no posto 3, é 42 quilômetros. Só pra ter uma noção de... Nossa Senhora. Eu sempre olho quando eu tô no Waze e falo, cara, daqui lá em casa é uma maratona. É bizarro. Não, é isso. É assim... É bom que você não precisa de carro, né? Você pode fazer tudo correndo. Falando com meus pais, agradecer minha mãe também que me levou pra primeira maratona. Mãe, me deixa lá. Ela, pô, lógico, filho, levo. Cara, a primeira... E começava no final do Recreio e terminava no Flamengo. Cara, e ela me levou, só que eu não tinha na cabeça que tinha um trânsito colossal. Ela foi me xingando daqui lá. Aí, quando chegou lá, eu falei, pô, mãe, primeira maratona, tô nervoso, desculpa, tal. Inclusive, se você puder, pô, me encontrar no meio do caminho ali no Leblon, pô, pra eu dar um apoio moral, levar um Gatorade e tal. Ela, não, lógico, filho, lógico. Que hora você vai falar? Pelos meus cálculos aqui da corrida tal, vou passar tal hora. Aí eu botei um pouco mais rápido, porque eu tava expectando de fazer um pouco mais rápido. Cara, quando eu cheguei, desci a Niemeyer, desci, comecei a passar ali no posto, acho que era 12, ela tava lá me esperando. Ela tava com uma tromba gigante. Cara, você falou que era tal hora, já passaram 10 minutos, estou aqui. Você se sentiu pior, né? Ele morrendo. Morrendo. Eu falei assim, caraca. Peguei o Gatorade que ajudou bastante. Cara, tomei uma bronca, tomei 2 broncas da minha mãe em 30 minutos. Foi engraçado pra caramba. Mas terminei em 4 horinhas. Uma média de mais ou menos 11 km por hora, né? 5h30. Falei, cara, esse negócio é bizarro. E eu lembro de chegar no trabalho no dia seguinte sem conseguir andar com a medalha. E o pessoal, porra, cara, que animal, tal, pô, parabéns. Corta a cena. O CEO da época falou assim, pô, quanto tempo você fez, tal? Pô, fiz 4 horas, tal. Eu falei assim, pô, cara, mas 4 horas chega a ser vergonhoso. Não existe isso, tal. Pô, eu treino, pô, alta performance, cara, não é só no trabalho, tem que ser na vida pessoal. Eu sou sub-3. Eu falei, cara, sub-3, que porra é essa? Aí eu comecei a estudar o que era sub-3. Sub-3 é uma marca, e aí é bem interessante, que você faz uma maratona abaixo de 3 horas. Pra você fazer uma maratona abaixo de 3 horas, você tem que manter uma velocidade média de mais ou menos 14 km por hora. 14 e mais de 14 por hora durante 3 horas. Cara, impossível, eu não consigo fazer 14 km na esteira. Ele não, se treinar, cara, as pessoas têm que chegar lá. Alta performance é isso. Aí eu pensei, cara, alta performance é isso. Eu comecei a estudar. Cara, do público do mundo, poucas pessoas correm. Né? Então, assim, no mundo inteiro, poucas pessoas correm. Das pessoas que correm, poucas pessoas fazem meia maratona. Dessas pessoas que fazem meia maratona, pouquíssimas fazem maratona. Cara, o fato de você fazer uma maratona já te coloca num patamar de excelência no esporte. Dessas pessoas que fazem maratona... Aparentemente não para o seu chefe da época, né? Pois é, claramente você vê que a régua era alta lá. Na Berrimose segue sendo para... Ele segue tendo uma régua muito alta. E aí essa questão da régua alta, eu falei, cara, vou estudar isso. Né? Finanças, estatística, comecei a estudar. Cara, menos do que 4% das pessoas que já completaram maratona na história conseguem chegar na marca de sub-3. Então, se você chegar na marca de sub-3, você está equivalente a os 4% melhores do mundo. E falei, cara, esse negócio, quem sabe um dia. Então, eu botei na minha cabeça que todo ano, no meu aniversário, o próximo meu aniversário, eu faria uma maratona. Por quê? Eu estou ficando mais velho, mas eu preciso fazer uma coisa para mostrar que eu ainda estou evoluindo. E aí, eu botei na minha cabeça. 2012 até 2022 foram 10 anos, 10 maratonas se passaram, e aí chegou nesse fim de semana agora, dia 9 de outubro, eu cheguei à marca de sub-3. Então, foi a primeira vez que você chegou? Foi a primeira vez que eu cheguei, e eu achei que eu tinha pra mim que se eu treinasse muito eu ia chegar, e treinei demais. Foram 10 anos treinando para conseguir chegar nesse marco, por isso que é um marco tão especial. Eu me coloquei nesse... 4% melhor. 4% melhor do mundo, e não foi fácil.
E o que você ganha? Você entra para um grupo de WhatsApp, assim, especial dessa galera? O que acontece? Para um grupo de WhatsApp, assim, especial dessa galera? Cara, o que acontece? Absolutamente nada. Que cara, legal. Eu cruzei a linha, eu vi 2h59:05, não foi um sub-3. Aquele pique no final, né, pra chegar. Não foi aquele sub-3 tranquilo. Eu fiz em 2h50, podia ter ficado 10 minutos. Não, foi no limite do limite. Consegui chegar, cruzou a linha e nada aconteceu. Nada aconteceu. Mas satisfação pessoal. Pô. Aquele check favorito, né? Check total. Você pode botar na bio do Instagram. Sub-3. Seria ótimo se eu tivesse Instagram. Eu não tenho Instagram. É verdade. Você tem um relação assim... com o investidor não tem Instagram. Hoje em dia tudo é Instagram, né? Eu uso bastante o LinkedIn. Assim, tá. Acho que é o... Como é que é a sua relação assim, com as mídias sociais? Porque isso é uma coisa que também é inerente assim, ao nosso trabalho, né? Existe também um limite, né, para a utilização de mídia social, porque pode virar uma coisa meio tóxica ali. Você consegue se controlar ou você é meio viciadinho, você fica entrando no perfil das pessoas fuxicando? Cara, como legal. É que é? Eu tinha, assim, mídia social pra mim, acho que, como vocês estão vendo, assim, eu gosto de ter, tipo, performance, alta performance, controlar as coisas um pouco nessa direção, tanto no pessoal quanto no profissional. Quando eu me vi no Instagram, eu entrava ali e via que meia hora depois eu saía e tinha agregado pouco na minha vida, eu falei, cara, esse negócio não funciona. Tô perdendo tempo que poderia ser tempo na maratona correndo. Podia estar treinando, podia estar fazendo outras coisas. E eu resolvi deletar e já há muito tempo. Eu demorei a entrar, eu era daqueles, faz o Instagram, tal, né, eu nunca fazia, eu fiz, fiquei um ano, deletei. E aí eu tenho o LinkedIn, porque eu acho que o LinkedIn é uma mídia social para o trabalho. E eu consigo dividir e falar assim, olha, persona trabalho, aqui eu estou postando coisas do trabalho que eu acho que ajudam, não só eu mostrar o que está acontecendo no trabalho, mas, por exemplo, essa semana eu postei a Cogna fez 15 anos, a gente foi convidado pela B3 para tocar o sino de novo, fiz uma postagem, estava super bacana, 15 anos de empresa, e aí, cara, teve 15 mil visualizações, 400 curtidas, e as pessoas, poxa, meu sonho é trabalhar na Cogna. Que legal. Cara, então manda seu currículo para mim. Então, assim, eu estou conversando com as pessoas que meu sonho é trabalhar com educação, como é que eu faço? Pô, isso é muito legal. E aí eu começo a conectar, e aí isso eu vejo valor. Acho que assim, esse tempo gasto com isso é um tempo investido, porque é uma pessoa que eu consigo trazer ou para trabalhar com a gente, eu consigo melhorar a vida dela, eu consigo melhorar a vida da empresa trazendo pessoas boas para dentro. Então, assim, para isso eu uso bastante. E aí tem uma outra mídia social que acho que eu adoro, cara, mas é bem mais nerd quadrada. Achei que você ia falar o Tinder, né? Não. Essa não. É o Strava, que é uma mídia social de corrida, de esporte, na verdade. Você usa essa também? Eu uso na bike. Então, assim, isso é muito legal, porque assim, você faz seu treino, você posta, a pessoa comenta, pô, você tá em tal região, Peter, pô, vamos que legal, vamos correr junto. Pô, vamos... E lá você tem, por exemplo, poxa, eu tô viajando, aí eu viajei pro interior de Minas. Cara, não conheço nada aqui. Eu sei que tem uma BR. Eu não sei se a BR sobe, se a BR desce, se é pra... Cara, eu vejo ali no Strava e vejo recent ou most famous tracks. Aí você começa a ver, cara, tem um percurso de 5 km aqui. Então eu vou lá, eu consigo treinar ali, sabendo pelo menos que eu consigo treinar. É um jeito legal de conhecer os lugares também. E te dá um resumo da sua vida, né? O que você faz no mês, no ano, nos anos. Então você vai acumulando quilômetro. Você vai surtando. Você consegue fazer as metas ali também. Pô, meu treino hoje é tantos quilômetros. Aí tem um amigo, pô, vamos fazer junto. Você faz daí, eu faço daí, depois a gente compara, vamos. Isso também é um desafio, né? Um desafio entre pessoas. Super, cara. Aí eles têm vários desafiozinhos, né? Os grupos de desafio. Maneiro. É animal, cara. E aí você fala assim, pô, esse cara tá correndo nessa velocidade. Pô, isso aqui tá estranho, cara. Deixa eu começar. Eu vou pôr mais aqui também, cara. E aí começa. Então, assim, acho que é uma coisa que me motiva a ser melhor. Então, acho que pro pessoal o Strava me motiva a ser melhor, e pro LinkedIn acho que me motiva, assim, a melhorar a empresa e melhorar a vida das pessoas, trazendo gente para trabalhar com educação também, que eu acho que é um ponto que é muito legal, assim, para mim. Você comentou que um dos motivos de você ter começado a correr, né, que não era para fugir de ninguém, mas tinha um objetivo ali de cuidar da sua saúde, né? E imagino que não só a saúde física, mas a saúde mental também. Hoje tem se tornado cada vez mais presente, né, nas conversas de empresa, né, a questão do burnout, né? A OMS declarou oficialmente o burnout como uma doença do trabalho, acho que agora, principalmente nesse período pandêmico que a gente viveu.
Como é que a corrida te ajuda com relação à saúde mental e o que você faz hoje para cuidar da sua saúde mental? Qual a importância que isso tem no seu dia a dia de trabalho e as pessoas que trabalham com você? Boa. A corrida é uma terapia. Assim, é um momento de mindfulness total, onde você está você. O que é a meditação, né? Você com você mesmo. Eu acho que a corrida é exatamente isso. Assim, eu tô comigo mesmo, pensando para dentro, pensando em mim, pensando no momento, curtindo o flow. Eu estava conversando com a Gabi ontem, e ela tá assim, poxa, vou correr meia hora e tal. Eu só corro meia hora. Eu não corro mais que isso. Eu falei, mas você só não corre mais que isso porque você não quer. Ela, realmente, nunca pensei por esse lado. Ela, eu não gosto de correr. Eu falei assim, cara, posso te contar um segredo? Eu não gosto de correr. E eu corro 10 anos. Não, eu não gosto de correr. Eu vou fazer um treino de 40 minutos. Sabe quanto meu treino de 40 minutos dura? 40 minutos. Ele não dura 40 minutos e 5 segundos. Não. Eu tenho que fazer 40, eu vou fazer 40. Eu tenho que fazer 50, eu vou fazer 50. Eu não vou fazer 1 segundo a mais do que eu deveria fazer, porque eu estou curtindo. Não, isso não existe. Eu tenho meta, boto a meta, eu corro atrás da meta, eu entrego a meta. É 40 minutos, é 40 minutos, é uma hora, são 2 horas, são 2 horas. Eu corro com essa cabeça. Nesse ciclo de treinamento, eu acordei várias vezes, estava 7 graus, cara. 7 graus escuro, precisava correr 15 quilômetros. Eu não gosto disso, eu detesto isso, mas é uma coisa que vai me fazer melhor e por isso eu faço. É uma disciplina, né? É a disciplina. É a disciplina de você conseguir fazer porque você sabe que isso vai te gerar um benefício lá no final. Mas você faz algum outro tipo de terapia além da corrida, assim, considerando que a corrida é uma forma de terapia, meditação, como você falou. Você faz outra terapia? Você recomenda que façam? Qual é a sua opinião sobre esse ponto? Cara, eu sempre fui muito zura, né? Tipo, bem mão de vaca. E assim, cara, eu pensava, pô, fazer terapia. Cara, é muito caro, cara. Muito caro. Cara, muito caro. Não vou fazer, muito caro, não vou fazer. E eu comecei a fazer alguns anos atrás, eu já conto o motivo, porque eu acho que é bem relevante. Eu comecei a fazer há uns 6 anos atrás, e, cara, mudou minha vida. Assim, mudou minha vida para muito melhor. Assim, era uma coisa que eu sempre ficava animado de fazer. E, tipo, eu sentia que ao longo da semana minha cabeça ia começando a ficar ruim de várias ideias, várias coisas de sobrecarregado. Chegava segunda-feira, tinha terapia, organizava tudo, o Tetris lá. Aguentava mais uma semana, já voltava segunda, organizava tudo de novo. Então, assim, acho que foi primordial para mim. Tipo, eu fiz muito, amo, acho que ajuda muito. E é uma coisa muito legal, eu fui liberado, eu recebi alta da minha terapia por conseguir refletir de maneira sistêmica já nos problemas do dia a dia. Então, acho que, assim, pelo fato de eu conseguir pensar em maneira sistêmica, que eu estou entrando bem profundo aqui em terapia, por eu conseguir ter uma ótica mais fora do problema e colocar as coisas de maneira sistêmica, eu recebi alta, e porque eu corro 4 vezes na semana. Então, o fato de pensar de maneira sistêmica e o fato de você correr é o fato de você meditar e botar a cabeça em ordem. Hoje eu estou estável e tive alta 1 ano, mas é uma alta que não dura muito tempo também. Você vai ter 1 ano, 2, e depois você fala, beleza, agora eu vou voltar porque agora já acumulou muita coisa, preciso limpar o HD de novo. Sim, mas é importante ter essa capacidade de autoanálise, autocrítica, né? Que eu acho que a terapia, ela induz isso, porque mal bem você está conversando ali com uma pessoa, mas é muita repetição, né? Dos mesmos problemas, das mesmas questões e questionamentos, e a gente vai se ouvindo e vai treinando, né? O ouvido, aí você, eu já falei isso outra vez, então isso aqui deve ser isso aqui, e você vai, da forma como você falou, né? Criando ali um sistema interno, onde você vai identificando os seus desafios. Mas você falou que ia comentar o que te levou à terapia. Qual foi esse? Super relevante. Volta no ponto do burnout. Eu só procurei a terapia porque eu tive um episódio bem complexo no trabalho, que eu fui internado com taquicardia depois, porque eu estava assim completamente, tive que ir para... Você foi internado? Fui internado. Já fui internado 2 vezes, inclusive, com o mesmo problema. Por causa disso? Então, assim, e a terapia me ajudou a de fato conseguir, cara, eu tive, talvez o burnout não estava tão disseminado na época, não estava na moda, vamos dizer, velho. Eu não sabia nem o que era isso. Não devia nem ter termo. Exatamente. Acho que foi... Calma, Peter, eu sou velho, mas não tanto assim. Tô brincando. Mas acho que
teve uma questão cara, de ser muita pressão no trabalho, e aí, cara, vira a noite, assim, virei 1, 2 noites trabalhando, tomando café, tal. E chegou um momento que, assim, eu parado, quieto, respirando, meu coração a 1000, cara, pupila dilatada, assim, muito mal, tive que ser internado, mas fiquei super bem. E saí de lá e falei, cara, vou fazer terapia, esse investimento. Podia bater as botas aqui, ou eu faço a terapia. Cara, hoje a terapia, eu acho que foi uma das coisas mais baratas que eu fiz na vida. Sim. De investimento, com certeza absoluta. 6 anos de terapia. Cara, foi a coisa mais barata que eu fiz, que mudou minha vida. Uma bela lição de vida, inclusive. Cara, e mudou muito, assim, pra mim. Mudou muito a minha vida, porque comecei a começar a pensar de uma maneira mais sistêmica e ponderar mais as coisas. Mas o que foi que aconteceu no trabalho? Foi esse ponto de você ter que gerar eficiência, ter que gerar benefício para o acionista no final do dia. E era muito claro que a gente tinha tomado decisões lá atrás, no passado, que eram... A gente tinha muito incentivo, muito benefício na empresa, e a empresa estava passando por um momento difícil, né? Inclusive, a gente precisava tomar decisões que eventualmente iam gerar menos prejuízo. Não era nem aumentar o lucro, era diminuir o prejuízo. Era tipo, cara, se a gente continuar com esse prejuízo, a gente não vai ter capacidade de que a operação continue lá na frente. E a gente tomou a decisão de mudar o plano de saúde das pessoas. Então, assim, cara, o plano de saúde era X. Cara, se a gente mudar de plano de saúde, a gente consegue pagar metade de X. A rede vai ser parecida. Cara, faz muito sentido financeiramente. Eu não vou deixar ninguém despreparado. Vou fazer essa mudança de plano de saúde. Executei. Só que, como é que é o plano de comunicação? Cara, o Pirim mora em Laranjeiras, ele está acostumado a ir no médico de Laranjeiras, que é ali 3 blocos da casa dele. Do dia para a noite eu vou mudar o plano dele, ele não vai ter mais médico em Laranjeiras. Qual que é o médico mais perto do Pirim? Qual que é o hospital mais perto do Pirim hoje? Cara, eu comuniquei para a companhia que a gente ia mudar o plano, a companhia não era tão grande, né? A Cogna hoje tem 25 mil pessoas, essa companhia tinha 1.500. Eu resolvi mandar um e-mail para essas 1.500 pessoas poxa, se você tá na Folha, que você mora em Laranjeiras e você tem o hospital de Laranjeiras, você não vai ter mais o de Laranjeiras, você vai ter o de Cosme Velho, eu vou explicar para você que mudou. Eu resolvi fazer isso e mudar. Então, mandei um e-mail para essas 1.500 pessoas, você sai daqui para cá, eram 5 estados diferentes, então, assim, tinha cidade pra caramba, 1.500 pessoas, eu fiz isso durante 2 dias. Assim, 2 dias, começando às 8 da manhã, e indo até 8 da manhã do dia seguinte, e seguindo, mandando os e-mails para tentar me botar no lugar dessas pessoas e comunicar. Só que cada e-mail que eu recebia de volta, era assim, um tiro. Era assim, cara, você tá mudando esse negócio, isso pra mim, cara, você cabeça de capitalista, tá destruindo minha vida, meu filho. Aí começa, poxa, meu filho tá internado nesse hospital com depressão, vai ter que mudar. Cara, e aí você começa a falar assim, cara, eu tô tendo empatia e eu tô sentindo que isso é um problema pra pessoa. Eu falo assim, cara, o seu filho tá com depressão nesse hospital, tá até meio pesado, desculpa, mas eu falei, cara, seu filho não vai mudar de hospital, seu filho vai ficar nesse hospital. Poxa, eu tô tratando câncer nesse hospital, você vai manter o seu tratamento de câncer. E eu era novo, eu tinha menos de 30 anos na época, eu comecei a tomar umas decisões assim, sem alinhar com ninguém, tipo, da minha cabeça. Eu falei assim, cara, tudo bem, eu vou gastar mais mesmo, eu não vou mudar mesmo, cara, porque é o certo a se fazer. Cara, se fosse comigo e eu estivesse passando por... Cara, eu ia fazer. E aí comecei na minha cabeça assim, cara, eu sou financeiro, eu preciso gerar eu tenho um acionista controlador aqui que está me cobrando resultado. Por outro lado, eu sou gente, e eu não posso deixar as pessoas despreparadas, descobertas. Então eu vou fazer o contrário do que eu era para fazer financeiramente. Eu vou dar um negócio que não vai ser ideal para essa outra pessoa. Ao mesmo tempo, cara, como é que eu vou fazer essa comunicação? Porque se o cara do lado descobre, vai falar, pô, mas eu trato o meu joanete no cara aqui da esquina, eu não quero mudar, porque esse cara ele é o melhor cara de joanete do Brasil. E aí você começa a tentar equilibrar as coisas. E aí entrou o burnout, aí entrou, poxa, o Eduardo, que se colocou com a cabeça do fundo, que se colocou com a cabeça do funcionário, que se colocou com a cabeça do filho da pessoa, que me coloquei na cabeça de todo mundo e quis resolver o problema de todo mundo, esqueci de mim. E aí foi aí que eu fui internado e foi aí que eu busquei
tratamento de terapia e mudou minha vida, assim. Acho que mudou minha vida eu começar a entender, cara, que eu não vou resolver o problema do fundo, que eu não vou resolver a vida da pessoa, que eu não vou... Então, assim, até onde eu vou, até onde vai o profissional, até onde vai... Assim, quais são as melhores decisões que eu posso tomar, levando todos esses data points em consideração, o que é o melhor que eu posso fazer. É uma decisão muito difícil, né? Mas um aprendizado incrível. Pra gente encerrar aqui o nosso papo hoje, Peter, você tem alguma pergunta assim que você queira Cara, eu tenho uma pergunta, eu acho que até para explicar para todo mundo, assim, a gente fala de Brazos, a gente sabe que é um curso de inglês, tem nossa editora, tem nossas escolas online. Cogna é uma coisa, é um guarda-chuva muito grande, né? Eu acho que só pra gente dar um parecer para todo mundo, o tamanho da Cogna. Pô, legal, vamos falar. Eu tenho um orgulho gigante de trabalhar lá. Ela é a maior empresa de educação do Brasil e, em algumas métricas, a maior empresa de educação do mundo. Só pra vocês terem uma ideia, tá? A Cogna, ela trabalha... Hoje, eu tenho um aluno de 6 anos e hoje eu tenho um aluno de 80 anos. Eles podem fazer tudo lá dentro, assim, no guarda-chuva Cogna. A Cogna, ela é dona de marcas, algumas principais marcas. A Croton, que é de ensino superior e Croton, Anhanguera, Unopar. A gente está falando aqui, Peter, que são mais de 1 milhão de alunos em faculdades nossas. Então, assim, só do ensino superior, Croton. O que isso quer dizer em Brasil? Isso quer dizer que a cada 10 alunos que fazem faculdade no Brasil, mais de um é da Cogna. Quando você está falando de faculdades privadas, a gente está falando a cada 10 alunos que fazem faculdade privada no Brasil, entre 2 e 3 são alunos da Cogna, da Croton. Então, assim, tem um impacto gigante na educação superior. Poxa, é só educação superior? Não. 1 milhão de alunos aqui. Quando a gente olha a Somos Educação, tem editora também, ela faz sistema de ensino para escolas, inclusive adquiriu o sistema de ensino do Grupo Eleva, aqui do Foi uma troca, né? Fez uma troca de ativos. Foi uma troca de ativos. E alunos da Somos Vasta, que é o nome da empresa, que é listada na Bolsa americana, Nasdaq, a gente está falando de 2 milhões e 500 mil alunos. Aí a gente está falando, a cada 5 alunos que usam o sistema de ensino, 2 deles usam o nosso sistema de ensino. Então, você vê assim, cara, o impacto que você tem no ensino, na educação privada do Brasil é colossal. Só que você tem a parte da Saber também, que são a parte de público, de PNLD, Programa Nacional de Livro Didático. Ali, a gente está falando, a gente vende para o governo, a gente está falando que a gente impacta, pelo menos, que tem um livro nosso. A gente está falando de mais de 18 milhões de brasileiros tem pelo menos um livro nosso. Então, você está falando de 18, de 2, de 1. A gente está falando que a gente impacta no Brasil mais de 20 milhões de pessoas através da educação, né? Então, assim, é uma marca gigante. A gente tem 25 mil funcionários em absolutamente todos os estados do Brasil. Então, assim, é uma empresa gigante que muda o Brasil todo dia. Então, acho que eu tenho até bastante brilho no olho quando eu falo sobre isso. Assim, a gente transforma a vida de mais de 10% da população brasileira. Assim, eu acho que é muito gratificante quando você está trabalhando com isso, né? Acho que, poxa, a gente que trabalha, eventualmente, a gente está olhando a estratégia, está olhando o financeiro, mas qual que é o endgame aqui? O endgame é ter cada vez mais impacto na vida dos nossos alunos. É que os nossos alunos saiam pessoas melhores versões de si, né? Então, ele entrou aqui no Brasil, ele saiu melhor. Ele conseguiu, poxa, viajar melhor, conseguiu se comunicar melhor, conseguiu estudar num lugar melhor, conseguiu um emprego melhor. Essa é a nossa cabeça, assim. Uma pessoa entra na nossa instituição, quando ele sair, ele vai ser melhor, né? Então, ele vai estar melhor do que ele estava. Então, assim, é melhorar a vida da pessoa. É melhorar através da educação, consequentemente, através da renda, consequentemente, poxa, o pessoal. Então, assim, cara, é um ciclo virtuoso muito legal que a gente trabalha. Então, tem um orgulho muito grande. É um segmento muito louvável, assim, né, de se trabalhar. Acho que é uma profissão muito bonita, assim, que a gente carrega aqui, né, trabalhando com educação. Queria que você aqui, para encerrar, desse uma última palavra, um conselho, assim, de algum aprendizado que você teve, que ser uma mensagem final para passar para as pessoas, né, para deixar a galera bem motivada aí a seguir a sua vida, né, olhando para a educação com propósito. O que você diria para as pessoas que estão assistindo?
Cara, então, boa pergunta, me pegou um pouco desprevenido, mas eu vou tentar colocar aqui, acho que com base no que a gente falou hoje, tá? Eu acho que o investimento em você muda a sua vida. Seja através do investimento, cara, na língua, na educação, seja através do investimento numa questão psicológica, né? Então, assim, invista em você. Acho que, assim, esse é o ponto que, se eu pudesse falar aqui, acho, cara, o que eu sou mais feliz hoje de ter focado de ter aprendido inglês, de ter levado isso para frente, de ter feito uma faculdade, de ter saído da faculdade querendo o desafio, de ter chegado num momento de vida que eu precisei escolher entre continuar numa maluquice do dia a dia ou cuidar de mim. Então, assim, invista em você. Acho que esse é o principal ponto. Cara, invista em você e não desista das metas que você tem. Acho que eu trago um exemplo muito recente para mim, que foi a corrida. Eu gosto de trazer isso, porque isso reflete na vida pessoal, mas também na profissional, que é, cara, coloca a sua meta, bota essa meta desafiadora. Cara, eu comecei a correr, eu tinha 95 quilos. Fazer uma maratona era impossível na minha cabeça, fazer uma maratona abaixo de 3 horas era muito mais do que um sonho. 10 anos se passaram, com dedicação, foco, disciplina, e eu cheguei lá, cara. Então, e uma coisa que eu brinco muito com a galera mais nova, que eles riem bastante, que é o seguinte: eu tenho 10 anos de experiência. Cara, 10 anos de experiência demora 10 anos para conquistar. Não tem corta-caminho, cara. Não tem como você chegar lá mais cedo. Como é que você consegue 10 anos de experiência? Tem só um jeito. Passando 10 anos fazendo a mesma coisa, com experiência, focando em se desenvolver. Então, assim, não adianta ter corta-caminho. E é um pouco do que a gente estava falando também. Cara, uma frase que é "There's no traffic jam in the extra mile". Que a gente sempre fala, pô, dá o extra mile, dá o extra mile. O que é o extra mile? Cara, você focar em entregar o seu e fazer mais do que espera-se, né? Mais do que você pensou em fazer lá atrás. E quando você vê nesse extra mile, não é que tem muita gente lá não, cara. Não é que tem muita gente dando gás final. Não tem muita gente. Você tá lá treinando, Cara, eu acordo às 5 da manhã para treinar, tem meia dúzia de gato pingado. Eu fui, antes do meu penúltimo treino antes da maratona, sexta-feira à noite, 15 graus, chuva e vento forte em São Paulo, Ibirapuera, às 7 horas da noite, numa sexta, 7h30, de uma sexta-feira no parque. Eu dei a volta no parque, são 3 km e pouco. Eu encontrei 2 pessoas. 2 pessoas. E eu corri durante 1h20. Eu encontrei 2 a 3 pessoas. É isso. Cara, não tem gente querendo dar o extra mile. Então, assim, cara, se você quiser, você vai dar o extra mile, você vai chegar lá. Então, acho que se você puder dar uma palavra de motivação, cara, invista em você, traça suas metas e não desiste, porque você consegue chegar. Depende só de você. Depende só de você. Eu acho que isso é uma coisa que é muito relevante. Cara, hoje tá muito fácil botar a culpa no outro. É o sistema. É porque a pessoa não me deu autonomia, a pessoa não me deu oportunidade. Cara, não tem a pessoa, não. Eu escuto muito isso. Poxa, o que a empresa espera de mim? O que a empresa... Cara, não tem a empresa. Não tem o sistema. Cara, é você. Você quer, você vai lá e faz. Você quer, você vai lá e corre atrás. Cara, você achou que o negócio não foi legal, seu chefe, no seu trabalho, chega lá e fala, cara, isso aqui não foi legal. Por que não foi legal? Eu não quero trabalhar dessa maneira. Eu quero diferente. Sim. Cara, a sua vida é sua. Então, assim, corra atrás das coisas que você quer, porque só depende de você. Não espera cair do céu, corre atrás, você vai chegar lá. Muito bom, muito bom. E me lembrou o discurso do Kennedy, né, também. Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country, né? A responsabilidade, assumir essa responsabilidade. Eduardo, muito obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente hoje. Dá para ficar aí mais 3 horas falando. Faltou muito tempo. Assunto, mas quem sabe a gente repete aí daqui a pouco. Vai ser um prazer ter você aqui de novo, Peter. Obrigado por compartilhar a mesa aqui comigo. Pessoal, muito obrigado por ouvirem, nos assistirem aqui no Brasascast e a gente se vê na próxima entrevista com o próximo convidado. Valeu, gente. Valeu, obrigado. Obrigado, valeu, gente. Tchau. Obrigado aí. Valeu. Foi um prazer.